Sejam todos bem-vindos à doutrinária de hoje, cujo tema será Deus. Vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema tão importante para a nossa compreensão da vida. Então já está fixado aí nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos todos, Nayana, aí, Giovanni, Cleide, Fátima, Otávio, Eliane. Tudo, muito boa noite a todos. Marcos, Jaqueline, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro para a gente tratar desses temas evangélicos. Eu estou aqui vendo, espera um pouquinho, quero ver aqui quem está chegando mais. Nayana, Elisângela, Mônica, Esther, Luzia, quem mais está chegando aqui? Gilvanete, Cláudia, Thelma, Fátima Navarro. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, Isa, para mais esse encontro de aprendizado. Lourdinha também chegando aí. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Já está fixado aí. Rael também chegando aí. Já está fixado o nosso tema de hoje, Deus. Aí Jaqueline já está dizendo aí, Deus, poder supremo, força maior. Muito bem. Alane chegando aí também, Solange, Cláudia, Dona Raimunda chegando também aí. E vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Lembrando sempre de colocar a nossa água fluidificada, a nossa água que será fluidificada, para que ao final da nossa prece final, Sueli também chegando aí, a gente possa tomar o passe e em seguida tomar a água. Vamos então fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita bondade, mais uma vez voltamos a esse encontro para continuar o nosso aprendizado acerca de nós mesmos, da realidade que nos cerca, que nos envolve, e hoje especialmente, querido Pai, para falarmos um pouco mais sobre a sua grandeza, sobre a sua justiça, seu amor, sua natureza, aquilo que estiver ao alcance desse estágio evolutivo que ainda nos encontramos. Compreendendo que ainda temos reduzidas condições de compreender plenamente a sua natureza e a sua grandeza. Mas já sabemos o suficiente para reverenciá-lo, para abrir os nossos corações e deixar que o Senhor vibre em nós. Abençoa-nos, Pai amantíssimo, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que os amigos espirituais que nos acompanham nos dê inspiração, nos ajude a formarmos uma corrente vibratória de paz, de serenidade, a fim de que ao final estejamos todos melhor do que agora no início, para recebermos as bênçãos que sempre são derramadas sobre nós. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por essa oportunidade. Dá-nos a sua bênção e a sua proteção, hoje e sempre. Vamos colocar aqui o nosso fone de ouvido, para ver se o som fica melhor. Vamos ver se fica melhor aqui. Agora é uma dúvida, quando eu coloco os fones de ouvido, a música é ouvida? Não sei, né? No
final eu tiro a... Continua chegando gente muito bem. Daniel também chegando aí. Dea também chegando aí. Thelma, muito bem. Vamos então começar a nossa palestra de hoje falando sobre Deus. Um tema tão legal esse, né? A gente sabe da nossa limitação, da limitação do espírito ainda nessa condição que nos encontramos, de falar sobre Deus. Mas a gente já sabe, a doutrina espírita, Jesus, as religiões de modo geral, já nos ajudam a conhecer cada vez mais sobre Deus que está em nós. Então, toda vez que a gente começa a trabalhar na doutrina espírita, os conceitos doutrinários, um deles é o que diz que nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, e que ao longo da nossa trajetória evolutiva, em inúmeras encarnações, nós vamos evoluindo. Vamos dilatando cada vez mais a nossa capacidade de compreender a vida. E essa capacidade, ela vai permitindo que a gente entenda cada vez melhor o que nos rodeia. Só um instantinho aqui que eu vou ajustar aqui o meu equipamento. Parece que ele deu uma paradinha aqui, mas já tudo ok agora. Então, à medida em que o ser evolui, que o espírito evolui, ele vai entendendo melhor a si mesmo e vai entendendo melhor ao seu redor. Por exemplo, há um século, 2 ou 10 séculos atrás, nós conhecíamos muito pouco do universo, das estrelas. A gente achava que o céu era um negócio fixo, era uma abóbada fixa. Daí a gente chamava de firmamento. O firmamento é porque a gente achava que era firme lá em cima. De lá para cá, a astronomia, a astrofísica, a ciência de modo geral, vem dilatando a capacidade de percepção do ser humano. Então a gente não conhecia a eletricidade, a gente não conhecia o magnetismo, a gente não conhecia o átomo, né? A gente não conhecia as partículas subatômicas, a gente não usava a eletricidade, o vapor. Olha quanta coisa, à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi descortinando, compreendendo melhor a nós mesmos e compreendendo melhor a realidade. Assim também em relação a Deus. Quando nós éramos mais primitivos, estávamos lá há milênios atrás, nós tínhamos uma concepção de Deus adequada ou de acordo com aquele nível evolutivo. Então a gente achava que Deus, lá, as nossas primeiras manifestações, os antropólogos estudam os povos mais antigos e eles já encontram o registro em povos lá muito remoto, já tinham uma ideia de Deus. Então, a primeira coisa que a doutrina espírita realça para nós é que esse sentimento da existência de um Deus criador é um sentimento que está inato no espírito. É um sentimento que está presente no espírito em toda a sua evolução. Os animais também têm Deus com eles. As plantas, os átomos, Deus está em tudo. Mas ter consciência de Deus, isso eclode em algum momento da nossa evolução. Que a gente começa a ter capacidade de sentir, de perceber, de questionar. Então, há muitos milênios atrás, os antropólogos já dizem que há, nas pesquisas deles, manifestações de que há uma crença de que há um ser criador maior. Obviamente que essa crença era muito bruta. Deus era confundido com uma força perversa, uma força que podia acabar com o ser humano, né? Com qualquer coisa que acontecia na natureza, que era boa, era porque era o Deus do bem. Se aquele fenômeno da natureza era ruim, é porque era um castigo, era do Deus do mal. Mas sempre há no ser humano, sempre houve essa ideia, né? esse sentimento de que há algo superior a ele mesmo. Então, a gente vai ver isso, né? Que até Jesus, até o nascimento de Jesus, que é um marco na evolução humana. Quando eu digo evolução humana, incluo aí encarnados e desencarnados. A influência de Jesus foi na humanidade inteira.
considerando aí toda a sua realidade espiritual e a sua realidade material. Então, esse marco da evolução do espírito na Terra, Jesus veio inaugurar uma nova forma de compreender Deus. Deus sempre foi o único, sempre foi o mesmo. Deus não muda, não mudou. O que muda é a nossa forma de compreendê-lo. Isso é muito importante a gente entender. Deus não muda nunca. Há bilhões de anos atrás, há trilhões de anos atrás, Deus era o mesmo Deus. O que muda é a nossa capacidade de percepção, de sentimento em relação a Deus. Então Jesus, ele veio trazer uma nova forma de dialogar, de se comunicar com Deus e de sentir Deus, né? De trazer Deus para as nossas vidas. Porque até então, olha que Jesus, não é que ele refuta, mas ele substitui, não invalida, mas ele diz que veio cumprir a lei. Então ele traz uma ideia sutil da presença de Deus em nós. Até Jesus, quer dizer, antes dele, se a gente olhar o Velho Testamento, nós vamos ver expressões de um Deus de acordo com aquele estado de ignorância que nós tínhamos há 5, 10 mil anos atrás. Considerando que Moisés viveu há mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, né? O Velho Testamento está sendo escrito aí, então a gente vai ver que há 3, 4 mil anos atrás, a concepção que se tinha de Deus era uma concepção antropomórfica. Quer dizer, a gente tinha um pensamento de que Deus era um homem. Deus era um homem que tinha um poder. Ele tinha jeito de homem, cara de homem, e até nas nossas figuras aparece um Deus barbudo, com um cajado na mão, né? É o reflexo da nossa ideia de que Deus era um homem. Tanto que nas frases bíblicas lá do Velho Testamento, nós vamos ver expressões do tipo, olhe bem, eu estou pegando aqui o capítulo 108, versículo 13, do livro Salmos, lá do Velho Testamento, que é um dos livros mais bonitos que tem no Velho Testamento. Mas olhe que esse livro, ele foi escrito por homens que tinham uma concepção de Deus daquela época. Quem sabe nós mesmos. E olha o que diz esse salmo. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos inimigos. Olha que coisa interessante, gente. Será que Deus escreveu isso? Não. Nós, naquela época, de acordo com a nossa concepção reduzida, que ainda hoje mas já melhorou um pouco, olha que a gente tinha um Deus que era de acordo com as nossas conveniências, com os nossos interesses. Olha o que diz, vou ler a frase de novo. Com Deus conquistaremos a vitória. Sabe que vitória era essa? A vitória material. A vitória da guerra contra o inimigo. Então, a frase diz, conquistaremos a vitória e ele, Deus, pisará os nossos adversários. Olha que coisa, né? Isso está escrito em Salmos. Isso desmerece o livro? Não. Desmerece esse livro da Bíblia? Não. Mas demonstra qual era a nossa compreensão que a gente tinha de Deus. Era de um Deus homem, de um Deus antropomórfico, de um Deus que estava ali para satisfazer a necessidade daqueles que acreditavam nele. Quer dizer, os outros não eram de Deus. Essa é a tônica que nós temos ao longo do Velho Testamento. E depois de Jesus, a gente ainda continua interpretando algumas passagens como se nós estivéssemos no Velho Testamento. Mesmo depois de Jesus, a gente continuou interpretando frases dos evangelhos, né, como se nós tivéssemos um Deus antropomórfico. A gente redefine a ideia daquelas frases ditas no Velho Testamento para dizermos o seguinte, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que todos vocês já ouviram essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe que essa frase é dita na Epístola aos Romanos, 8:31. É dita por Paulo.
Na verdade, quando Paulo pronuncia essa frase, ele não se refere ao contexto mesquinho, o contexto sectário, segregacionista, né, de que eles estariam sendo protegidos por Deus. Não. Quando Paulo diz isso, ele diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz isso, sabe por quê? Porque ele já tinha passado tanta tribulação, ele já tinha passado fome, ele já tinha apanhado, ele já tinha sido preso, ele já tinha passado fome, ele tinha sido rejeitado pela família, pelos amigos, tudo em nome de Jesus. E não faltavam adversários, os próprios judeus eram adversários de Paulo. E ele sofreu muito com isso. Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não no sentido de guerra, no sentido de que Deus ia dar uma proteção especial a ele. A proteção especial que Deus dá a todos nós não é de enfrentar os nossos inimigos. Não é de fazer com que Deus me proteja, né, e me ofereça uma proteção, né, contra o meu inimigo. Não é assim. O que Paulo quis dizer é que Deus fortalecia ele para que ele passasse por todas aquelas necessidades, por todos aqueles testemunhos. Deus estaria fortalecendo ele, não livrando ele da dor. Paulo tinha consciência disso. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar enormes desafios. E ele estava conectado com Deus, mas no sentido de Deus lhe fortalecer a enfrentar os desafios. Mas não no sentido daquela história lá do Salmo que a gente leu, né, de que Deus vai pisar os nossos adversários. E ainda tem muita gente hoje, em algumas correntes religiosas, que pensam assim, né, que Deus está do meu lado com as minhas conveniências. Deus trabalha para satisfazer os meus caprichos, né, e Deus vai castigar aqueles que não pensam como eu. Ainda há muita gente, ainda há correntes religiosas que pensam desse jeito. Uma outra frase que diz aqui, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Também Paulo aos Filipenses. Então, quando ele chega lá em Filipe, né, o nome da terra lá de Filipe, então, daí Filipenses, né, ele vai encontrar os irmãos cristãos daquela igreja fundada, passando por enormes dificuldades, passando por desafios enormes e estavam fraquejando, estavam querendo desistir do testemunho. Aí Paulo faz uma carta, daí a epístola aos Filipenses, né? Cesareia de Filipe, acho que é mais ou menos isso. Então, ele nessa carta, uma das frases mais enfáticas da epístola, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, mesmo que eu tenha passado fome, mesmo que eu esteja sendo perseguido, mesmo que eu esteja confuso, mas Deus não me desampara. É nesse sentido. Mas há quem ache que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, eu vou enricar, eu vou ser poderoso, eu vou superar os meus inimigos, né? O mal não vai me atacar. A gente pensa que é isso. Tudo posso no sentido de eu posso qualquer coisa, não. Tudo posso na fé. Tudo posso para enfrentar os desafios do Espírito. O Espírito, para evoluir, ele tem que combater a sua inferioridade, ele tem que combater os desafios do mundo, as tentações, ele tem que cumprir seus deveres, suas obrigações, ele tem que resgatar seus erros do passado, e não é fácil. Daí Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Posso no sentido espiritual, mas não no sentido material. Por quê? Deus colocou a matéria na nossa mão como meio e não como fim. E quantas vezes a gente olha para Deus achando que Ele vai me dar um carro, né? Achando que Ele vai me dar uma casa, que Deus vai me dar ouro, que Deus vai me dar um dinheiro. Não, gente. O dinheiro, a casa, tem que ser fruto do meu trabalho. O que Deus abençoa é o que eu faço com a casa, como eu fiz para conquistar a casa, mas não a casa em si. Como foi que eu fiz para conquistar a casa onde eu moro? Se eu roubei para ter essa casa, Deus se preocupa com isso. Como é a sua conduta para conquistar a casa? Mas
Mas se a minha conduta for de trabalho, de esforço, né, para conquistar aquilo ali, e eu dignifico as minhas conquistas, não me acho melhor do que ninguém, porque tem um lugar para morar, aí sim, o que eu faço com essa? Como eu conquistei a casa? Aí tem a ver com a nossa educação espiritual. Daí Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Posso no sentido de superar as dificuldades da alma e não as dificuldades do mundo. Porque elas existem e precisam ser vividas. Elas são o meio da nossa evolução, do nosso crescimento. Uma outra frase que diz aqui também é o seguinte, né? Aliás, eu quero aqui também chamar a atenção de uma ideia, né, que nós nutrimos ao longo de muitos séculos, a ideia de que Jesus é Deus. Há uma confusão. Muita gente de outras correntes religiosas chega para nós e diz assim, mas peraí, como é que o Espiritismo explica isso? Deus é Jesus, Jesus é Deus, como é que é? Entendeu? Então, essa ideia de que Deus é um homem faz com que as correntes religiosas que nós criamos, né, concentrasse agora, depois de Jesus, a ideia de que Deus se materializou num homem e Deus é o próprio Jesus. Isso é uma ideia ingênua, né? É uma ideia que os teólogos trabalham, fazem um contorcionismo, uma ginástica para justificar por que Jesus é Deus. Aí a doutrina espírita vem e esclarece, e até muitas passagens na Bíblia, quando Jesus diz assim, meu Pai, eu faço a vontade do meu Pai. Como é que ele é Deus e faz a vontade do Pai? Então, muitas passagens, Jesus se refere à sua relação com o Pai. Se ele é o próprio Deus, não havia por que ele ficar falando com o Pai. Ele seria o próprio Deus, não precisaria falar com ninguém. Mas em muitas ocasiões, ele se dirige a Deus como Pai. E pede a nós que também façamos a mesma coisa. Então, isso já é resquício dessa interpretação de antropomórfica, de achar que Deus, né, ele tem a forma humana. Aí vai com Jesus também a mesma coisa. Então, Jesus, só para esclarecer, já que a gente está falando aqui desse assunto, quem é Jesus então? Se ele não é Deus, quem é Jesus? Principalmente para aqueles que estão se aproximando da doutrina espírita, né, que estão simpatizantes. Jesus é um espírito como eu, como você. Jesus é um espírito. Só que ele começou a sua evolução há bilhões de anos antes da gente. Isso aqui é importante. A Terra, lá em João dizia assim, a Terra não existia, o mundo não era mundo quando o verbo já era verbo, referindo-se a Jesus. Então Jesus é um espírito que foi criado antes da Terra. Aliás, a espiritualidade diz que Jesus é o governador da Terra. Em algum momento, Deus criou a Terra e chamou aquele filho que já tinha uma evolução tão grande e disse, filho, toma conta desta humanidade que eu vou colocar aqui nesse planetinha. Então ele é o governador, por isso ele é o Cristo, o Salvador, é o nosso irmão mais velho, que nos guia em nossa trajetória evolutiva. Então, talvez, por a gente não ter essa compreensão e dele ser tão grande no seu poder, a gente chamou ele de Deus. Não tem nada de errado nisso, mas ele não é Deus. A gente pode até dizer, não, ele é o Deus do futebol. Então, Jesus é o Deus da perfeição moral na Terra. É o espírito mais evoluído que já pisou aqui, que vive em torno da humanidade. Então, Jesus não é Deus, ele é um espírito como nós, que conquistou a sua condição de Cristo pelo seu suor, pelo seu mérito, pelo seu sacrifício. Não foi um homem, um espírito criado especialmente para ser o Cristo, não. Ele lutou, ele trabalhou, ele teve uma trajetória evolutiva de conquista para chegar onde chegou. Portanto, esclarecida essa questão, dessa confusão entre Deus, Jesus ser Deus ou Deus ser o próprio Jesus. Bom, com o Espiritismo nós inovamos a ideia de Deus, essa ideia que o Cristo trouxe. Com o Espiritismo a gente renova essa ideia. Jesus foi muito claro quando falou de Deus. Nós é que criamos uma série de argumentos teológicos para dizer que é Deus, Espírito Santo, Pai do Filho, e fizemos aquela coisa, aquilo tudo é engenharia teológica. Jesus não falou nada daquilo. É tudo engenharia da teologia.
O que aí a doutrina espírita vem, leva a gente para o princípio, mostrando o que Jesus realmente quis dizer. Engraçado que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. É o livro que tem mais de 1000 perguntas que foram formuladas aos espíritos por Allan Kardec. Nós vamos ter uma palestra mais na frente, a gente vai falar um pouquinho de como foi que nasceu a doutrina espírita. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a pergunta de número 1, e Kardec pergunta o seguinte: o que é Deus? Olha que Kardec não pergunta quem é Deus. Porque se Kardec perguntasse quem, ele já estava raciocinando do ponto de vista antropomórfico, como se Deus fosse alguém. Mas ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Parece uma resposta simples, né? E é realmente simples, mas é profundamente filosófica e tem uma profundidade enorme. Deus é a inteligência suprema, quer dizer, não há nada acima de Deus, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é o incausado, ele não foi criado, Deus existe de todo sempre, né? Ele é a inteligência suprema, porque ele criou tudo. Engraçado que tudo que ele criou, ele está no que ele criou e ao mesmo tempo está fora do que ele criou. Imagine que eu fosse capaz de criar uma bola de assopro. Eu criei a bola de assopro, enchi a bola de assopro, mas eu também estou na bola de assopro. Olha que coisa interessante isso, né? Imagine que o universo inteiro, com a sua imensidão, é essa bola de assopro. Então Deus criou o universo, mas ao mesmo tempo ele está no universo. Então ele é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ele transcende, quer dizer, está fora da bola, e ao mesmo tempo ele é imanente. É ele que sustenta a existência da bola, porque ele está nela. As estruturas da bola só se sustentam porque Deus ali está. É a imanência. E ele está por fora, é a transcendência. Então Deus é a causa primeira de todas as coisas e inteligência suprema. Lá na pergunta de número 11, aí Kardec diz assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta é muito interessante. Ela diz o seguinte: enquanto o homem estiver no seu estágio evolutivo atual, vai lhe faltar o sentido da percepção completa de Deus. E qual é a questão? Enquanto a gente estiver limitado pela matéria, o espírito ainda vive limitado, ainda que ele desencarne. Olha que coisa interessante. Mesmo que eu esteja desencarnado, eu ainda sofro a limitação da matéria. Porque eu estou preso ao mundo material, que é a Terra. A vida espiritual do perispírito nesse estágio evolutivo ainda é material. Ele ainda tem dificuldade de perceber a profundidade da realidade. Então os espíritos dizem: enquanto nós não nos libertarmos da matéria, nós não teremos sentido. Sentido o quê? Visão, né? Olfato, tato. A gente não vai ter sentido capaz de ter a percepção de Deus. Quando nós sairmos desse estágio de matéria, e quando é que a gente vai se tornar livre desse estágio da matéria? É quando nós chegarmos à condição de espírito puro. E aí vai demorar um tempão. Não sei quanto tempo ainda vai demorar. Mas nós vamos um dia chegar nesse estágio. Quando chegarmos nesse estágio, nós vamos ter uma percepção de Deus, que quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer: puxa vida, como eu pensava errado sobre Deus. Eu achava que ele era um homem, que Deus tinha o poder de fazer as coisas materiais. Então, qual é o exemplo que a gente tem de um espírito que já chegou nessa condição? O próprio Jesus. Então, tem uma frase de Jesus que ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Um não no sentido de um número, mas no sentido de comunhão. Então, ele tinha a percepção de Deus, porque ele já era um espírito que passou da dependência da matéria. Ele encarnou como uma missão, mas não por necessidade.
Então ele tinha essa transcendência, ele conseguia se comunicar com Deus. A percepção de Deus estava além dos olhos físicos de Jesus, dos ouvidos físicos de Jesus, da mente física. A compreensão de Jesus estava no nível do espírito, cuja evolução ele já tinha atingido. Então, os espíritos explicam que a cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo cada vez mais a natureza de Deus. E quais são as provas da existência de Deus? Esse é uma coisa interessante, não é? Então, por exemplo, o materialista, os homens de ciência, tem as exceções, é claro, mas o materialismo ou o ceticismo, né, levou a gente a acreditar que tudo surgiu do nada. A ciência diz isso, né? A ciência diz assim, o Big Bang surgiu do nada, ou Big Bang, como na pronúncia mais americanizada, né? Surgiu do nada. Do nada o mundo surgiu. O homem nasceu de quê? Do nada. Do nada apareceu a vida na Terra. O acaso fez isso acontecer. Isso é uma das coisas mais patéticas que existem, né, no conhecimento humano. Uma das coisas mais absurdas, que a própria ciência alimenta isso. Eu vou fazer um questionamento a vocês aqui. Vamos pegar a coisa mais simples, mais elementar que a gente tenha feito, construído pelo homem. Vocês perceberam um palito de fósforo? Um palito de fósforo é uma coisa simples, né? É uma coisinha de madeira com um pouquinho de pólvora na pontinha e um cortezinho para lá e para cá para ficar quadradinho, ali um palito de fósforo. Não é uma coisa simples. Você acha que o acaso é capaz de fazer um palito de fósforo? Acho que não. Ninguém em sã consciência poderia dizer que o acaso foi capaz de construir um palito de fósforo. Que o acaso foi capaz de construir, por exemplo, diga outra coisa assim, um pão. Um pão, um biscoito. O acaso construiu um pão. Eu estou partindo de coisas bem elementares. Não, o acaso não constrói um palito de fósforo. Então, como é que essa obra imensa, essa grandiosidade, o sol, a lua que está brilhando linda hoje, eu sou uma coisa muito mais complexa. Eu, você, o ser humano, o espírito, é de uma complexidade, é de uma grandiosidade. Pô, se o acaso não é capaz de criar um palito de fósforo, seria capaz de me criar? Será que seria capaz de criar a gente? Seria capaz de criar as galáxias, os planetas, as estrelas, o oceano, os peixes, a vida? Um átomo é de uma complexidade tão grande, de uma perfeição tão grande, que nós ainda não compreendemos. A física clássica, a física quântica, a lei da relatividade, a física da relatividade, ainda não compreendeu o átomo, que é o tijolinho que faz o palito de fósforo, que faz as estrelas, que faz o sol. Nós não compreendemos o átomo. Aí o orgulho leva a gente a dizer que o acaso criou o átomo e criou as estrelas e criou a gente. Não, isso é um absurdo. É tão patético isso. Se o acaso não pode criar um palito de fósforo, como o acaso pode criar o espírito, criar a vida, a expressão da vida? Então, é uma das coisas mais patéticas. Quando a gente ouvir essa frase de alguém, o melhor que a gente faz é silenciar. Não dá para discutir com uma pessoa que acha que o acaso criou tudo isso que nós vemos hoje. Então, a realidade implícita e explícita, ela é tão complexa, tão perfeita, tão bonita, mas nós só enxergamos até agora um pedacinho de toda essa beleza. Olha, eu vou dizer de novo. Tudo que existe no universo tem um físico que ele é meio, pode dizer assim, ele quebra um pouco o paradigma clássico chamado David Bohm. E ele diz o seguinte: o universo tem uma ordem implícita. O que é essa ordem implícita? É uma ordem que não é vista. Então, por exemplo, ele diz que quando uma flor nasce, a forma da flor, a cor da flor, o perfume da flor estava implícito em algum lugar antes de se explicitar, antes de desabrochar. Olha que coisa interessante. Já perceberam uma flor? Antes da flor nascer, a flor existe.
A essência da flor está numa ordem que nós não vemos. Essa é a ordem da criação. A ordem implícita é a ordem daquilo que é essencial à criação de Deus. Então Deus criou tudo que nós não conseguimos ainda nem enxergar, podemos dizer assim, a milésima parte do que Deus criou. A milésima não, a bilionésima parte. Qualquer fração que a gente disser aí é muito grande ou é muito pequena para o que a gente tem que conhecer ainda. Mas o bom dizia que nós temos uma ordem implícita e uma ordem explícita. A ordem explícita é a matéria, sou eu, é o perispírito. E a implícita, o espírito. O espírito faz parte dessa natureza que ela não se manifesta diretamente na matéria. Né? Aliás, ela não é vista do ponto de vista material, mas é ela que está por trás da manifestação da matéria. Dizem os físicos quânticos, estudando o átomo, que há algo imaterial que faz com que o átomo seja ou se comporte como ele se comporta. Quem sabe eles não estão vendo essa ordem implícita? Isso no átomo. Mas no ser pensante, no ser vivo, essa ordem implícita ela é muito mais complexa. Vamos parar por aqui. O que eu quero dizer com isso? Se o acaso não é capaz de criar um palito de fósforo, como ele criaria tudo isso? Então, se tudo isso, se um palito de fósforo precisa de um criador, precisa de um homem que crie um palito de fósforo, se um liquidificador precisa de um homem que criou o liquidificador, quem criou a ordem implícita, a ordem explícita? Quem criou o universo? Quem criou a flor? Há um Criador. Nós chamamos esse Criador de Deus. Pode dar o nome que for, mas há um Criador. A perfeição que a gente não conseguiu nem medir ainda, não pode nunca, jamais ser obra do acaso. Os espíritos afirmam peremptoriamente, o Criador está em nós, aquela história da bola de assopro. Deus está em nós, ele vibra em tudo que existe, no átomo, em nós, na planta, nas estrelas, no sol, e ao mesmo tempo ele está fora de tudo isso. Por isso que não tem sentido a gente perguntar, desde quando Deus existe? O quando está dentro da bola. Como Deus transcende a bola, não se aplica o quando a ele. Né? Quando pergunta assim, mas onde Deus está? Deus não está, porque ele não é uma coisa. Ele teria que estar dentro da bola. Ele está dentro da bola, mas está fora da bola também. Então ele transcende todos os nossos verbos, se tem uma conotação material, limitadora. Por isso que a gente não consegue, com o nosso verbo, né, definir Deus. Só há uma forma de um dia a gente definir Deus. Só há uma forma. Pelo Espírito. Quando nós nos purificarmos espiritualmente, tanto que a gente abdique os nossos verbos materiais, a nossa percepção sensorial, física, a gente se liberta disso e a gente vai conseguir compreender melhor a essência de Deus. E há um caminho para isso. Quando Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu esforço. Ele quer dizer com isso que a gente ama a Deus ainda como se Deus fosse alguém. Aí ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas. Olha a transcendência. Transcenda tudo, tudo que você imaginar. Ame a Deus assim. Deus é esse ser que transcende tudo e ao mesmo tempo está em nós. Quando eu digo Pai Nosso que está nos céus, é força de expressão, porque Ele está em mim. Eu posso até dizer, Pai Nosso que está em mim, Pai Nosso que está no meu irmão, Pai Nosso que está no meu inimigo, Pai Nosso que está naquele que me persegue, Pai Nosso que está nas estrelas, Pai Nosso que transcende o universo, santificado seja o vosso nome. Aí a gente está amando a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus diz, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz, amar a Deus e amar ao próximo se equivalem. E o único caminho de chegar a Deus é pelo próximo. O exercício do amor. Quanto mais a gente aperfeiçoar a nossa capacidade de amar ao próximo, mais a gente vai afinando o nosso sentido de percepção de Deus.
porque Deus está nele. Eu consigo enxergar no próximo Deus, seja o próximo quem for. O criminoso, o mais vil dos homens ou das mulheres, Deus está nele, está nela. Olhar para os humanos, olhar para a planta, para as estrelas, nós estamos olhando para Deus. E quando eu olho para mim mesmo, Deus está em mim. Esse é o sentimento de Deus que nós temos que ter quando nós fazemos as nossas preces, humildemente tentando se comunicar com o nosso Pai misericordioso e Criador. É isso. Vamos à nossa conversa aqui, às nossas perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui quem são as perguntas. Eu acho que esse tema tem muita pergunta, não é? Começando aqui por Mônica. Mônica diz o seguinte: por que determinadas religiões apegam-se à Bíblia ou até mesmo ao Velho Testamento, esquecendo Jesus e todo o seu legado para a humanidade? Então, repare, apegam-se ao Velho Testamento, né? Apegam-se ao Velho Testamento por uma questão evolutiva. A gente ainda quer trazer a ideia do Velho Testamento para os dias de hoje, porque a gente ainda continua achando que Deus vai realizar os meus caprichos. E quando eu digo realizar os meus caprichos, eu estou falando com o meu orgulho. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ainda teima em valorizar mais o Velho Testamento e falar muito pouco, valorizar muito pouco o Evangelho de Jesus, que fala do desprendimento. Vamos ver mais aí qual é a outra pergunta. Mas isso a gente vai superar, Mônica. Isso é só um estágio, né? Os nossos irmãos, nós também já fomos assim. Eu também já fui assim. A doutrina espírita que vai nos libertando pouco a pouco dessa crença miúda, dessa crença grosseira. Nós temos aqui Maria José Andrade, reforçando aí o que a gente está dizendo, é verdade. Nayana está dizendo o seguinte: Cláudio, o que a doutrina espírita prega sobre o Espírito Santo? A doutrina espírita não tem o conceito de Espírito Santo. O que a doutrina diz é que todos os espíritos são santos. Não há um espírito que não seja santo. O espírito é santo. Você, Nayana, é santa, eu sou santo. Tudo que Deus fez é santo, o espírito é santo. Esse conceito de Espírito Santo, da Trindade, é um conceito teológico, que a teologia católica, né, e de outras correntes religiosas criou conceitos, como eles não enxergavam a imortalidade, como eles não enxergavam a reencarnação, como eles não enxergavam esse horizonte descortinado pela doutrina espírita, eles tinham que formular uma teologia que desse explicação a determinadas coisas. Mas é um esforço teológico. Mas, de fato, não existe esse Espírito Santo como uma entidade. O Espírito é santo porque ele é criado por Deus. Nós somos o Espírito Santo. Mais aqui uma pergunta, sem desmerecimento nenhum das crenças alheias, porque elas não fazem mal nenhum. É só para uma questão de esclarecimento. Então, que nós estamos aqui, Rael está dizendo o seguinte: por coincidência, hoje mesmo ouvi gente teimando a respeito da existência de Deus e criticando as religiões. Por que as pessoas criticam as religiões? Porque as religiões quase sempre teimam num conceito de Deus muito humano, de um Deus severo, de um Deus que castiga. É muito comum a gente conversar com os nossos irmãos evangélicos e eles dizerem o seguinte: eu temo a Deus, eu sou temente a Deus. Lembra aquela frase dos Salmos que a gente falou no início da nossa conversa de hoje? Olha, Salmos 108:13. Os evangélicos adoram esse tipo de frase. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. É esse o Deus que está impregnado na nossa cultura, sobretudo na cultura ocidental. Um Deus que privilegia uns em detrimento de outros. Por isso que as pessoas condenam a religião, porque a religião criou um conceito tosco de Deus. Às vezes o materialista, ou o ateu, melhor dizendo, o ateu não é aquela pessoa que não acredita em Deus. O ateu é aquela pessoa que não acredita na forma como se descreve Deus, na cultura criada erradamente sobre Deus. Aí o cara diz: não, eu não acredito nesse Deus. Eu prefiro não acreditar que existe Deus. Mas às vezes o ateu é uma pessoa, é um espírito sensível, é um espírito bom, honesto, que cumpre com seus deveres, mas não aceita porque é inteligente,
essa forma tosca de compreensão de Deus. Talvez, quando ele alcançar ou tiver a oportunidade de ver ou de perceber uma descrição, uma definição melhor de Deus, ele vai dizer, não, agora eu compreendo Deus. Temos mais aqui, mais uma pergunta. Aqui, Ivana está perguntando o seguinte: por que há tanta diferença do Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento? Muito boa pergunta, Ivana. Olha, a diferença está na descrição. Eu me lembro, né, que quando eu estudava geografia, há 50 anos atrás, nos primeiros bancos da escola, segunda série do primário, na época era primário, né? Tem gente aí que foi dessa época. A gente aprendia que as estrelas, elas eram medidas pela cor. Então, uma estrela que tinha cor amarela era isso, uma estrela que tinha cor azul era aquilo. Hoje a gente não se ensina mais assim. As crianças aprendem que as estrelas são astros que brilham e a sua luz depende da sua natureza física, da sua distância, né? Das ondas que se propagam no universo. Olhem, as estrelas mudaram de lá para cá? Não, as estrelas continuam as mesmas. O que mudou foi a nossa forma de descrever a estrela. Então, o Velho Testamento tinha uma forma de descrever Deus tosca, de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quando a gente era tosco. Com Jesus, que é o Novo Testamento, Jesus nos deu a oportunidade de crescer, de amadurecer a nossa percepção de Deus. Daí ele dizer que esqueçam esse conceito de Deus. Amem a Deus de toda a sua alma, mas não de todo o seu ouro, de todo o seu poder material. É isso que ele diz e os judeus não aceitam. Então, o Novo Testamento é uma nova concepção de Deus, mas o Deus é único. Ele nunca mudou. A gente é que descreveu ele de um jeito no Velho Testamento e no Novo Testamento um novo conceito baseado na mensagem daquele que sim, Jesus sim, tinha uma percepção clara da definição de Deus e nos legou para que a gente, a partir dele, tivesse um relacionamento com Deus muito diferente do Velho Testamento. Vocês observam que o Deus do Velho Testamento era um Deus preconceituoso, era um Deus latifundiário, era um Deus guerreiro, era um Deus que castigava, né? Era um Deus que privilegiava uns em detrimento de outros. Com Jesus, o que foi que ele fez? Acabou os preconceitos. Ele diz que Deus é Deus de todos nós, de vivos e mortos, vivos entre aspas, mortos entre aspas. Até os apóstolos no início do apostolado tinham dúvida de que Deus era só dos judeus ou Deus era de toda a humanidade. Foi uma briga muito grande entre os apóstolos logo no início, para entender que a mensagem de Jesus falava de um Deus que era para todos. Nós devemos esse avanço ao apóstolo Paulo. Ele foi o menestrel, né? Ele foi o paladino, o que lutou para que os colegas do apostolado entendessem o conceito de Deus que Jesus deixou, que era abrangendo a humanidade inteira, pecadores, adúlteras, negros, brancos, pobres, escravos, todos eram filhos de Deus. Inclusive os imperadores, os sacerdotes, os injustos, todos eram filhos de Deus. Então, há por isso essa pergunta da interpretação do Velho Testamento e do Evangelho. A gente ainda traz o Velho Testamento hoje por causa do nosso orgulho, que a gente gosta dessa preferência, dessa relação particular de um Deus fazendo os meus favores. Temos aqui ainda Rael colocando o seguinte: nós mal começamos a compreender a matéria escura no universo. Imagine a nova concepção que poderemos ter sobre Deus no futuro. Pois é, Rael. A gente começou a descobrir um dia desse que a matéria do universo visível, ela é uma parte muito pequena do que é o universo. E a outra parte é a matéria escura, que a gente não sabe muito bem o que é. A doutrina espírita fala de quê? De que existe o fluido cósmico universal, que é a matéria original de onde tudo emana. Mas o fluido cósmico universal é como se fosse uma ordem implícita, e dela tudo emana, se explicita,
Quem sabe essa matéria escura não é o fluido cósmico universal? É apenas um achismo, não estou afirmando que é, mas é como você disse, né? Mal começamos a entender a matéria escura. Imagine a concepção de Deus que vamos ter quando a gente descortinar esse universo imenso que está além dos meus limites do corpo físico. Uma vez alguém perguntou para mim o seguinte: Cláudio, como é que a gente vai ter condição de um dia ir lá numa estrela que fica a 1 milhão de anos-luz daqui se a gente não vive nem 100 anos? Olha, imagine que eu fosse a velocidade da luz, levaria 100 milhões de anos para chegar naquela estrela. Como é que a gente chega lá se a gente não vive nem 100 anos? Quanto mais 100 milhões de anos, viajando a velocidade da luz. Aí os espíritos dizem: meus filhos, vocês são viajantes do universo, não com este corpo, mas como espírito. E para o espírito não há distância. Porque o espírito, ele fura a dimensão material e pode chegar a qualquer lugar do universo instantaneamente. Essa é a percepção, Rael, que nós vamos ter de Deus quando chegarmos nesse ponto de compreendermos-nos como espírito, como herdeiros de Deus, como herdeiros do universo e viajantes desse universo sem fim na graça do Criador. Bom, Rael está colocando de novo, foge a compreensão mesmo, né? É isso. Carlos Antônio está dizendo: as quedas nos ensinam ou nos mostram os caminhos, perfeito. Quantos erros nós já cometemos tentando entender a própria natureza, quanto mais o próprio Deus. Mas a ciência evolui, o conceito de religiosidade filosófico evolui, e graças a Deus que os espíritos e Kardec fizeram esse esforço enorme de construir a doutrina para que a gente desse um grauzinho a mais na compreensão da natureza e na compreensão do nosso Pai Criador. Graças a Deus. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece, já estamos chegando aqui no finzinho do nosso tempo, né? E esse tema é muito bom. Depois a gente vai fazer uma outra palestra sobre doutrina espírita, para aqueles que estão chegando também compreenderem como é que isso tudo nasceu, como é que compreendeu, o que é a doutrina espírita, o que é Kardec. Lembrando que da água fluidificada, lembrando que agora no final, na nossa prece, nós estaremos tomando passe, a espiritualidade amiga se posiciona diante de cada um de nós, aproveitando esse clima de compreensão, esse clima de inspiração, de elevação, de compreensão de Deus. Isso abre a nossa percepção. Então eles aproveitam esse momento para aplicar o passe com mais eficácia, com mais eficiência, não por eles, mas por nós, pela nossa pouca sensibilidade, que nesses momentos é melhorada para captar mais o que eles estão derramando sobre nós. Vamos à nossa prece, não é? Agradecer esse trabalho de hoje. Pai amantíssimo, de infinita bondade, de infinito amor, infinita sabedoria, infinita justiça, infinito poder. Pai, cujos atributos estamos ainda longe de compreender, mas ao mesmo tempo já podemos ter a humildade de saber que o Senhor está em nós. A humildade de entender que o Senhor se manifesta em tudo que há, na flor que brota, na água de um riacho, como na água do oceano, nas estrelas, no sol, no buraco negro, na matéria escura, em todas as dimensões da matéria, em todas as dimensões do espírito. O Senhor está aqui agora. Só existimos, respiramos, falamos, pensamos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor está em nós. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por nos ter permitido chegarmos até aqui. Abençoa os nossos irmãos, todos da humanidade, os que ainda se encontram apegados aos conceitos antigos, toscos, que imaginam que o Senhor odeia, que o Senhor está limitado aos caprichos humanos. Mas o Senhor também está neles, abençoando-lhes, abrindo os caminhos para que também eles cresçam e encontrem uma concepção de Deus mais aberta, mais ampla, que inclua tudo que há no universo e todos os nossos irmãos. Pedir ao Senhor, Pai amantíssimo, pelos nossos irmãos infelizes, os que sofrem,
os que estão enfermos do corpo e da alma, os que estão desesperados, os que estão presos ao remorso, à culpa, aos que estão nas prisões de grades de ferro e também os que estão nas prisões emocionais. Abençoa as famílias e também aqueles que não têm família no mundo material. Abençoa aqueles que são atraídos pelos nossos pensamentos, atraídos pelas nossas dívidas, pelos nossos erros, abençoando a todos nós. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo. Dá-nos a sua bênção e a sua proteção, hoje e sempre. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço a todos. Domingo, se Deus quiser, 19 horas, nos encontramos no Evangelho, no culto do Evangelho. Um abraço a todos e boa noite.